Bom, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma monitoria desse semestre. Nesse segundo semestre de 2024, eu vou ser monitor de Direito das Famílias com a professora Luísa Sodero. Salvo engano, vocês estão no quarto ano, né? No quarto semestre. Bom, então para essa primeira aula, é aula introdutória, eu vou começar do começo, né, como falam. Então, eu vou trazer aquela parte introducional ao direito das famílias. Então, tanto conceito, modalidades de família, princípios e natureza jurídica desse ramo do direito civil. Para toda a minha monitoria, eu sempre faço um material, um resumo que eu mesmo preparo. Na verdade, esses resumos eu utilizei quando eu estudei a matéria com a professora Luísa. Claro que eu faço depois de ler a doutrina, então, em vários momentos, vocês vão ver citações de Maria Helena Diniz, Maria Berenice Dias e Flávio Tartucci, que são doutrinadores que eu utilizei para fazer o resumo. Sempre deixando claro que na monitoria, vocês podem mandar mensagem no grupo, no meu WhatsApp privado, no Instagram, eventualmente, enfim, é totalmente disponível a mensagens e a tirar dúvida, porque o intuito da monitoria é esse, é ajudar os alunos, né? Eu estou no quarto ano, oitavo semestre, então ajudar quem está em outros anos, vendo outras matérias que eu já tive na minha grade. Para me auxiliar na monitoria, eu vou compartilhar a tela e o material que eu preparei para a aula de hoje. Ana Lívia, se você pudesse dizer se está compartilhando minha tela, eu agradeceria. Mas creio que está. Acho que eu não vai responder. Tá aparecendo só o seu monitor, não tá aparecendo o material, mas tá compartilhando. Está compartilhando? Tá. Beleza, obrigado. Então, eu vou começar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Esse material também eu mandei no grupo da monitoria. E, se eu não me engano, eles mandaram um link para vocês desse grupo. Então, cada ano, né, quarto semestre, que é o caso de vocês, tem um grupo específico da monitoria. E lá a gente manda tanto os links quanto os materiais. E também o Matheus, quem coordena o projeto da monitoria, ele posta todos esses materiais no Drive. Mas também, se alguém tiver algum problema em acessar o arquivo, é só mandar mensagem para mim, que eu encaminho sem problema algum. Então, vamos começar? Direito das famílias. O que é o direito das famílias? O direito das famílias é ramo do direito civil. O direito civil, enquanto ramo do direito que estuda as relações entre as pessoas. Tem três grandes grupos de relação entre as pessoas. A gente tem o direito patrimonial, que rege a relação das pessoas com as coisas, e daí a gente dá o nome de direito das coisas, então aquele que a gente vê como posse, propriedade, hipoteca, penhor, todas essas coisas que envolvem as pessoas e as coisas, os objetos. A gente também tem o direito civil, o ramo obrigacional, então que estuda esse vínculo obrigacional que une, né, duas partes e que elas devem uma prestação uma para com a outra. E a gente dá o nome de direito das obrigações, em que a base deles são os negócios jurídicos. E a gente tem o direito das famílias, que se baseiam nas relações que possuem o afeto. O afeto é o cerne do direito das famílias. A razão do direito das famílias existir é o relacionamento entre as pessoas que possuem um afeto entre si, e, em virtude desse afeto, é gerado consequências jurídicas. Então, por exemplo, em virtude do amor de um casal, do afeto que um casal tem um para com o outro, esse afeto gera consequências jurídicas na esfera da sociedade. O casamento, por exemplo, a gente tem a consequência clara dele, o regime de bens. Esse regime de bens que impacta tanto a vida do casal quanto terceiros na sociedade. Então, o direito das famílias, ele é ramo do direito civil, né? O direito civil, enquanto esse ramo
enorme do direito, acho que é o maior, e é o que a gente mais vê na faculdade, porque ele regula toda a vida da pessoa, né? Desde quando ela nasce, então desde a parte geral, a gente fala de capacidade, de nascimento com vida, depois regula aspectos gerais da vida, negócios jurídicos, família e depois a sucessão. Então, o direito das famílias regula basicamente relações entre as pessoas que estão lastreadas, que estão fundadas no afeto. Então, ele se divide aqui em 4 grandes áreas que a gente vai ver, isso é só para a gente ter uma noção, né, do que é estudado nessa área. A gente tem o direito matrimonial, então, que trata da relação entre cônjuges, aqueles que se casam, aqueles que possuem matrimônio. Um casamento, em linhas gerais, nada mais é do que o reconhecimento pelo Estado de que duas pessoas têm entre si uma relação. E o Estado fala, reconheço essa relação e produzo efeitos dessa relação. As pessoas se casam, né? Então elas passam por um ato formal e solene e se declaram casadas perante o Estado brasileiro. A gente também tem no direito das famílias o direito convivencial, que basicamente regula a união estável. E o que é isso? De uma forma bem simples, a união estável é o relacionamento de duas pessoas, de um casal, propriamente dito, mas que não é reconhecido pelo Estado. Então, eles não foram formalizar a sua união, aquele casal não foi perante o Estado, na figura, por exemplo, do cartório, para se casarem e regularizarem a sua situação perante o Estado. Mas o direito brasileiro reconheceu que seria injusto não criar direitos e deveres para essas pessoas, para esses casais, só porque eles não foram no Estado, perante o Estado, reconhecer a sua união. Então, quis o direito reconhecer, sim, direitos e deveres para aqueles casais que não foram reconhecer a sua união perante o Estado. Desse modo, lhes é assegurado direitos muito semelhantes ao casamento. É quase como se casados fossem. Mas a gente vai ver mais para frente que tem certas peculiaridades, certas nuances para quem tem união estável e não se casou. Depois, o direito das famílias tem o direito parental, que basicamente regula as relações de parentesco entre as pessoas. Então, a ideia de filiação, ou seja, a relação dos pais com seus filhos, os direitos e deveres um para com o outro, mas não só. A gente também tem a adoção, que é trazer a figura de pessoa estranha, terceiro alheio à condição de filho meu. A gente tem os alimentos, então, os alimentos que são essa obrigação alimentícia, a gente tem o costume de falar de pensão, né? Então, o clássico, né? A pensão que o pai deve para o filho, né? Geralmente num casal que se separou. Esses são o nome técnico dessa pensão, do devedor de pensão, são alimentos. E o poder familiar? O poder familiar é a autoridade parental. É o poder que os pais exercem na condução da vida dos seus filhos. Tudo isso a gente vai tratar profundamente depois. É só aqui um sobrevoo da matéria. E, por fim, o direito das famílias também tem um caráter protetivo, né? Então, na figura de que ele cria mecanismos especiais de proteção para pessoas em situações especiais. É como se fosse um mecanismo de assistência. A gente tem, basicamente, a tutela e a curatela. A tutela, então, é essa assistência para o absolutamente incapaz, aquela pessoa que não tem, eventualmente, pais, e a curatela, a assistência para o relativamente incapaz. Então, para o ébrio habitual, para o viciado em tóxico, para aqueles que não conseguem, por causa transitória ou permanente, exprimir a sua vontade. Em linhas gerais, essas são as regras da tutela e curatela, que também a gente vai ver depois. Daí aqui eu coloco uma breve frase, né? Embora o direito das famílias seja baseado no afeto, então a razão do direito das famílias existir é o afeto entre as pessoas, mas não quer dizer que não envolva aspectos patrimoniais, aspectos econômicos. Envolve sim. E o maior exemplo disso são os regimes de bens, né? Todo mundo já ouviu falar, eu casei na comunhão parcial, eu vou dividir os meus bens com o meu consorte. Então,
Essas relações baseadas no afeto produzem reflexos na seara patrimonial, né? Então não se restringe, não é porque eu tenho relações do afeto que eu não vou ter uma invasão na seara econômica. Partindo então desse beabá do que é o direito das famílias, então qual é o objeto de estudo? O que estuda o direito das famílias? O objeto de estudo propriamente dito do direito das famílias, redundante dizer, mas é a família. A família, enquanto é muito vago definir o que é família, é muito difícil fazer uma definição concreta do que seja família, com várias nuances nas configurações familiares até atualmente. Então, eu trago aqui para nortear mais ou menos o nosso entendimento a definição de família para Maria Helena Diniz. Segundo ela, abro aspas, família seria um grupo fechado de pessoas, composto de pais e filhos, e para efeitos limitados, de outros parentes, unidos pela convivência e afeto, numa mesma economia e sob mesma direção. Então, a Maria Helena Diniz tenta aqui traçar, em linhas gerais, o que seria uma família, um grupo familiar. Só que daí a gente vai encontrar diversas definições de famílias em diversos momentos, seja na lei ou na doutrina. Então, aqui eu trago, só para elucidar, isso para a gente entender como a família, ela abarca, ela corrobora com diferentes formatos. Por exemplo, na acepção do termo família, ele pode ter uma forma amplíssima, né, que seria todas as pessoas ligadas pelo vínculo sanguíneo ou afetivo, que está lá no 1412 do Código Civil. Ela pode ter uma acepção um pouco mais restrita, que seria a lata, que representaria os cônjuges, filhos, parentes de linha reta ou colateral, afins ou naturais. Opa, passou. E ela pode ter ainda uma restrição ainda maior, e a gente podia falar que família é só o cônjuge, o casal, e a prole, os filhos. A lei, em alguns momentos do Código Civil, ele se refere à família, à composição de quem é familiar, de diferentes formas. Então, em alguns momentos, a lei fala que, por exemplo, no aspecto sucessório, ou seja, na herança, família quem é quem é herdeiro de cujos. Família é quem herda a herança do morto. Para um aspecto alimentar, família é os ascendentes, descendentes e os colaterais de segundo grau, os irmãos. Alimentar aqui a ideia de alimentos, de pagar pensão. Depois, quando a lei quer falar de autoridade parental, a família vai se restringir aos pais e os filhos menores. E quando ele quer falar de um aspecto previdenciário, então lá no direito previdenciário, a lei considera a família como um casal, os filhos até 21 anos e filhas solteiras. Então, a gente vê que a família tem vários critérios, vários formatos reconhecidos pela própria lei. Mas, além dos reconhecidos expressamente na lei, há vários outros formatos familiares que não vêm adotados expressamente na lei, mas que são reconhecidos pelo Estado. E por que eles são? Por que na verdade, eles devem? Eles devem ser reconhecidos pelo Estado brasileiro. Se já tiveram direito constitucional, e a gente estuda no artigo 1º, se eu não me engano, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E o princípio matriz, o princípio que gera todos os outros direitos fundamentais, é o da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é tratada de forma muito especial no texto constitucional, de modo que ele reflete em todas as áreas do direito, e no direito das famílias não poderia ser diferente. A dignidade da pessoa humana, em linhas bem simples, traz a ideia de que o Estado ativamente confira condições de dignidade de realização própria para as pessoas diferentes. Só que o grande problema é que diferentes pessoas na sociedade brasileira vão se sentir realizadas, ou seja, vão ter dignidade de modo diferente. E daí porque o direito tem que reconhecer os diferentes formatos de família. Algumas pessoas vão se sentir realizadas e dignas numa família
em que elas são sozinhas, elas moram sozinhas num apartamento. E o direito vai reconhecer ela como família porque é para lhe garantir essa realização que é sinônimo de dignidade. Outras pessoas vão ter essa dignidade posta em famílias homoafetivas, em relacionamentos do mesmo sexo, e deve o Estado reconhecer e proteger essas pessoas. Então, isso aqui é muito importante, já caiu em prova da Luísa, são algumas espécies de família em seus novos formatos. Eu lembro que quando eu estudei isso, a Maria Helena Diniz não tratava desses novos formatos familiares, e quem esmiuça mais esse assunto é a Maria Berenice Dias, que é uma autora mais progressista em relação a essa matéria. Então, vamos lá. Espécies de família, e elas existem, então, por causa da dignidade da pessoa humana. A família matrimonial. Família matrimonial clássica, aquela que decorre do casamento. Então, um casal regula a sua relação baseada no afeto mediante o casamento. Está lá previsto no artigo 226 da Constituição. Mas a gente também tem a família não matrimonial, que é aquela clássica, que é a união estável. Então, é a figura do casal que não reconheceu a sua união perante o Estado. É a união estável. A gente também tem a família adotiva, a hipótese de eu adotar uma criança de um terceiro que me é estranho e trazê-lo à condição de filho meu. Isso também é reconhecido como uma família e protegida pelo Estado brasileiro. Família monoparental, mono de um, parental. Para gravar essas partes de parental, eu lembro do inglês, né? Eu faço associações. Mono um, parental, eu lembro de parents, em inglês, que são os pais. Então, mono um, parents, pai. Então, um pai ou uma mãe, um dos genitores, e a prole. Então, é a figura de uma mãe e seus dois filhos, monoparental. Família anaparental. Esse prefixo ana é de negação, de não existir. Então, ana, não existe, parental, parentes, não existem pais. Então, é a ideia de, por exemplo, 4 irmãos que moram juntos numa mesma casa e são ali uma família. Eles não têm os pais, os genitores, junto com eles. Então, por isso, esse ana sem parental pais. São só os irmãos, por exemplo. A gente também tem a família celibatária, que a gente lembra um pouco, associa com a palavra celibato. É a hipótese da pessoa que mora sozinho num apartamento, ou numa casa, enfim, não importa a configuração. Mas o exemplo clássico, moro sozinho num apartamento e eu sou, por si só, morando sozinho naquele apartamento, uma família. Família homoafetiva, que são a união, então, de pessoas do mesmo sexo. A família homoafetiva, a gente depois ia até estudar, teve grandes avanços com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que possibilita atualmente até mesmo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Família poliafetiva, então a família poliafetiva é aquela em que há um relacionamento entre várias pessoas ao mesmo tempo. É a ideia do trisal. Então, três ou mais pessoas que se relacionam afetivamente, não só afetivamente, né, de forma amorosa, como casais se relacionam com 3 ou mais parceiros. E a família mosaica ou pluriparental, que a ideia, eu sempre lembro daquele filme 12 é Demais. A mosaica ou pluriparental é trazer que decorre de vários casamentos. Então, a gente tem um mosaico, a gente tem várias diferenças entre aquelas pessoas. E porque o filme de 12 é Demais, ele retrata bem isso. Porque a gente tem o pai, né, com os seus filhos de outro casamento, e aquela mãe com filhos de outro casamento, e todos acabam morando junto numa mesma casa, né, como um grande mosaico, né? Mosaico traz essa ideia de diferença entre as pessoas que estão juntas naquele espaço. Então, por isso, família mosaico, e eu lembro do filme 12 é Demais. Esses são os principais formatos de família que decorrem principalmente do princípio da dignidade da pessoa humana. Então,
Por quê? Por qual razão eu reconheço todos esses moldes familiares? Dignidade da pessoa humana. Num tempo mais remoto, fica mais claro da gente entender. Família era só a figura da família matrimonial, então só existe família ali, o casal que se casou perante o Estado com seus filhos. E a Constituição de 88, uma Constituição que quer garantir, né, na ideia do neoconstitucionalismo, demasiadamente os direitos fundamentais, vai reconhecer esses e outros mais. Creio que na doutrina até tenham mais formatos de família do que esses, eventualmente, mas esses são os mais importantes. Há uma pluralidade de formatos de famílias, e eu não posso me apegar a um modelo clássico, né, que seria o casal que se casa e reconhece o seu casamento ali perante o Estado. E é importante eu caracterizar uma família, é importante eu falar, aquilo ali é uma família. Por quê? Porque a lei confere proteções especiais ao que ela chama de família. Um exemplo bem clássico dessa proteção é o chamado bem de família. O bem de família, isso não é matéria de agora, mas só para ficar claro o exemplo. Quando eu tenho uma dívida, todos os meus bens respondem por essa dívida. Então, se eu tiver um carro, ele vai responder por essa dívida. Se eu tiver um imóvel, se eu tiver uma casa, essa casa vai responder por essa dívida. Mas, se essa casa for o único bem que serve de habitação para aquela família que reside nela, ainda que eu deva, ainda que eu tenha uma dívida, essa casa não vai poder responder por essa dívida, porque ela é um bem de família. Então, ela é imunizada, ela é protegida contra aquela dívida que eu criei e que eu tenho a responsabilidade de adimplí-la, de cumpri-la, mas por este instituto, por essa proteção que a lei traz, esse reconhecimento do bem de família, ele afasta a hipótese de penhora do meu imóvel. Veja que proteção, eu não vou ser retirado da minha casa. Então, ela traz uma proteção, a importância de caracterizar uma família para a gente verificar o bem de família e afastar a penhora desse imóvel. É uma proteção ao patrimônio que me garante dignidade, né? A minha casa. Então, esses diferentes formatos de família se mostram importantes caracterizá-los, porque a lei propriamente trata de criar proteções para a família, né? Em diversos momentos, o legislador cria proteções legais para a família. Dito isso, dando continuidade, agora a gente vai falar dos princípios dos direitos das famílias. Então, de forma bem rápida, o que são princípios, né? A gente estuda no direito, a gente sempre vê princípio atrás de princípio. E o que são princípios? Os princípios derivam da ideia de que o conjunto de leis deve seguir uma ordem. Então, os princípios são a base, são o fundamento que garantem ordem às leis do Brasil. Os princípios nascem da generalização sucessiva das normas. Então, eu vou trazendo a ideia principal, o fiozinho, a ideia principal daquele conjunto de normas, eu vou caçando o que ele quis dizer, qual que é a base dessa norma, a ideia principal que ela trouxe lá no seu começo. Isso são os princípios. Os princípios formam uma rede, uma base forte, em que todas as normas têm que estar de acordo com esses princípios, para a gente garantir harmonia no ordenamento jurídico, no direito brasileiro. E também porque eles nos ajudam a interpretar a norma, conhecendo os princípios, conhecendo o que esse ramo do direito pretende alcançar, conhecendo as bases, os fundamentos desse ramo do direito, fica mais fácil da gente interpretar a lei e resolver os conflitos no caso concreto, até porque nem sempre a lei traz a melhor solução, ou, eventualmente, a lei sequer pode trazer uma solução para um conflito. E, eventualmente, a gente vai buscar nos princípios a solução desse conflito. Então, ele tem esse caráter interpretativo e esse caráter norteador e formador
do conjunto de normas formador do direito. Tem uma advogada no Instagram que eu sigo, a Thaís Gabriela, do Rumo Direito, e ela fala que os princípios são como se fosse uma mesa, uma grande mesa, e as leis são como esse lápis aqui. Esse lápis, essa lei tem a obrigatoriedade de cair dentro do princípio, e daí ele vai ficar em cima daquela mesa, para a gente falar que essa lei é válida e, eventualmente, que ela é constitucional. Se essa lei não cai em cima desse princípio, se ela cai fora dele, ela sequer deve permanecer e, eventualmente, ela vai ser declarada inconstitucional. Beleza? Então, agora vamos falar dos princípios em espécie. Então, só para lembrar de forma simples, princípio é a base de um ramo do direito. É a ideia, é o conjunto de ideias centrais que carregam, que norteiam aquele ramo do direito. Eles facilitam a interpretação daquela área em si e a solução de conflitos, no caso concreto. E, não diferente disso, o direito das famílias tem alguns princípios bem importantes. O primeiro dele é a ratio do matrimônio. Ratio, essa palavra em latim, significa razão. Então, traduzindo para o português, ficaria a razão do matrimônio. Qual é o motivo de existir matrimônio? É bem fácil. Existe o matrimônio, as pessoas se casam devido ao afeto. Então, devido ao afeto que elas nutrem uma para com as outras, o afeto no aspecto amoroso, elas decidem se casar, elas decidem convalar núpcias, né? Elas decidem estabelecer matrimônio. Por uma interpretação lógica, a ausência do afeto gera a figura do divórcio entre essas pessoas. É um princípio bem simples e bem intuitivo, ele fala por si mesmo. Depois a gente tem a igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros. Esse princípio do direito das famílias é muito importante e ele decorre da Constituição de 88. Ele está intimamente ligado com o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Então, os cônjuges, sejam eles homens ou mulheres, não importa a configuração, ou os companheiros, têm os mesmos direitos e deveres nas relações familiares. De forma bem simples, a mulher não manda mais, o homem não manda mais. Ambos vão participar de forma igualitária das decisões da vida conjugal, das decisões que envolvam o contexto familiar. E por que isso é importante? Numa discussão atual, até parece não fazer muita lógica esse sentido. É óbvio que o casal tem igualdade. Mas, né, em tempos passados e não tão distantes, a gente tinha a figura do poder marital no Código Civil anterior. Claramente decorrente de uma sociedade machista, o homem tinha reconhecido em lei mais direitos do que as mulheres. Então, um casal, um casamento, né? Então, na figura do homem e da mulher, o homem era dotado do poder marital, na qual as decisões, a sua, não opinião, mas a sua decisão, né? A decisão em eventuais problemas que envolvam um relacionamento familiar, iria prevalecer a decisão do marido, do homem. Então, não havia essa igualdade. A própria lei fazia essa distinção. A própria lei desequilibrava essa balança e garantia ao homem mais poder na figura aí do poder marital. Com a Constituição de 88, isso foi abolido, tanto do Código Civil, né, com o novo Código Civil de 2003, quanto na Constituição. Está lá tanto no artigo 5º, princípio da isonomia, mas o legislador deixou isso bem claro também no artigo 226, parágrafo 5º. Então, não há distinção alguma. Estão em pés de igualdade nos direitos e deveres os homens e as mulheres, ou, eventualmente, homem, mulher, mulher, tanto no matrimônio quanto na união estável. A decisão que eles têm que tomar tem mesmo peso e devem chegar a um consenso para que ela seja tomada. E, irmão desse princípio, a gente tem a igualdade jurídica de todos os filhos, né? Ele também decorre claramente do princípio da isonomia, do princípio da igualdade, e quis o legislador constituinte deixar isso expresso
no artigo 227, parágrafo 6º. Então, não há distinção alguma entre os filhos. Sabe aquela ideia de discriminação para o filho adotado? Isso não pode acontecer. Isso não pode, não deve acontecer. Ou então discriminação, aquele do termo, né? O termo é um termo pejorativo, mas eu vou utilizá-lo porque vai ficar claro de entender. Mas a figura do filho bastardo, aquele que é externo a um casamento. Esse filho não pode ter tratamento diferente em nenhum aspecto quanto aos filhos que decorrem do casamento. Então, por exemplo, tanto o filho adotivo quanto o bastardo, que nem é uma nomenclatura correta, eu só estou utilizando para facilitar a compreensão, eles podem ter tratamento diferente. Então, eles vão ter que receber herança nos mesmos moldes dos filhos que decorrem do matrimônio. Eles têm direito a alimentos, a pensão alimentícia, de igual forma aos filhos que decorrem do matrimônio. Eles têm direito ao nome dos pais, iguais aos filhos que decorrem do matrimônio, e entre outros direitos, porque não há distinção alguma entre eles. Todos devem ter tratamento e têm tratamento igualitário assegurado por lei, sendo eventual tratamento desigual proibido pelo próprio ordenamento jurídico brasileiro. Certo? Depois, outro princípio, o princípio do pluralismo familiar. O pluralismo familiar está intimamente ligado com as espécies de família, né? Então, o Estado brasileiro vai reconhecer várias famílias em vários moldes, que está intimamente ligado também com a dignidade da pessoa humana. Então, o direito da família vai reconhecer os diversos formatos de família. Outro princípio, consagração do poder familiar. O poder familiar ou autoridade parental é um termo que é mais contemporâneo, autoridade parental, e traduz melhor o instituto. Autoridade parental, basicamente, é o poder que os pais exercem sobre os filhos enquanto eles são menores de 18 anos. É a ideia de que seus pais escolhem, né, a sua formação. Então, eles escolhem, você vai estudar em tal escola, você vai fazer tais atividades, você vai estar em casa a tal horário. E esse poder de direção da sua vida, né, enquanto você era menor de 18 anos, decorria da própria lei, da autoridade parental, a autoridade que seus pais têm sobre os filhos menores de 18 anos em conduzir a vida dos seus filhos. Outro princípio, o princípio da liberdade. Então, esse princípio da liberdade traz a ideia de livre escolha. Então, eu escolho se eu vou casar, eu escolho se eu vou divorciar, tudo isso é liberdade. Eu escolho o regime de casamento que eu vou querer ter no meu matrimônio, eu escolho, eventualmente, com base na autoridade parental, a religião que minha família vai ter, entre outros. Então, o direito das famílias preza pela liberdade de escolha, não é uma imposição casamento, assim como não é uma imposição o divórcio. É uma opção de liberalidade das pessoas de utilizarem desses institutos. Outro princípio, dignidade da pessoa humana, ele não é um princípio próprio do direito de família, né? A dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um princípio que está em todos os ramos do direito, é um princípio matriz do direito brasileiro, ou melhor, da Constituição de 88, e não é diferente, né? No princípio, no direito das famílias, o princípio da dignidade da pessoa humana está especialmente presentes, até porque a família tem muito a ver com a realização pessoal. A família não é mais um fim em si mesma. A família representa, para a sociedade, ela tem uma função social de garantir essa dignidade para as pessoas, né? Então, de garantir a dignidade da pessoa humana enquanto pertencente àquela família, enquanto ser em sociedade. Então, a dignidade da pessoa humana está especialmente presente no direito das famílias. Superior interesse da criança. Esse princípio é muito importante em litígios, em conflitos no caso concreto. Então, por exemplo, numa discussão de guarda dos filhos, ou então numa discussão de adoção, um eventual conflito
né, de posições, um desentendimento entre as partes que participam daquela vida, da vida daquela criança, deve o Estado, na figura do juiz, adotar a decisão que favoreça o maior interesse da criança, não das partes, não dos pais biológicos, adotivos, dos tutores, não. Deve adotar a decisão que privilegia o interesse da criança, que vai lhe garantir o melhor direito, a melhor situação para a criança. É superior o interesse do menor naquele conflito. E pensando na criança é que se vai chegar na resolução daquele conflito. Desculpa. A gente também tem o princípio da afetividade, que nada mais é do que as relações do direito das famílias são baseadas no afeto, e se a gente já está cansado de saber. E, por fim, a solidariedade familiar. A solidariedade familiar representa o respeito mútuo que as pessoas que compõem uma família devem ter um para com as outras. Além do respeito entre si, traz a ideia de responsabilidade, de cuidado, de solidariedade, essa solidariedade que se traduz num dever de cuidado de um para com os outros. E isso fica claro na ideia dos alimentos, da pensão alimentícia. Então, um pai que separa da sua mãe e tem um filho, ele tem um dever em lei, por causa dessa solidariedade de pagar alimentos, de pagar pensão ao seu filho, em virtude da solidariedade familiar que ele tem que ter. Essa obrigação de cuidado imposta pela lei. Ditos os princípios, já está acabando a aula, está ficando exaustivo já. A gente vai para a natureza do direito da família. Então, basicamente, é identificar alguns pontos principais, alguns pontos que compõem a essência do que é o direito de família. A gente tem, a doutrina trata disso, que são direitos extrapatrimoniais. São direitos que não estão diretamente ligados ao patrimônio, a questões econômicas. São direitos, em gerais, personalíssimos, né? Que estão ali intimamente ligados à pessoa humana. Então, eles são direitos irrenunciáveis, imprescritíveis e inalienáveis. As normas do direito das famílias, em gerais, são normas cogentes, normas de ordem pública. São normas de aplicação obrigatória. Normas cogentes são aquelas que eu não tenho opção, aquelas que eu só tenho que calar a boca e aceitar o que a lei está impondo para mim. É diferente de normas dispositivas ou facultativas, que são aquelas que eu posso negociar e eu posso até afastar elas. Para ficar claro o exemplo, no direito contratual, por exemplo, num contrato de compra e venda, eu posso afastar eventualmente uma cláusula, eu posso combinar com o vendedor alguma coisa diferente daquilo que está previsto no Código Civil, porque são normas dispositivas dos direitos em geral, né, o direito obrigacional. O direito das famílias, não. São normas cogentes. Aquilo que está previsto em lei é obrigatório que eu siga. Em muitos dos casos, são direitos e deveres. Então, além de ser direitos, eles trazem consigo um dever de cumpri-los. Por exemplo, o direito aos alimentos, a pensão alimentícia, traz consigo um dever de que, né, nesse exemplo, tá? Porque nem sempre é o pai que paga a pensão, mas o exemplo clássico traz um dever de que o pai pague pensão, o direito aos seus filhos. E, por fim, é ramo do direito privado. Por que é ramo do direito civil? A gente sabe que o direito civil, como um todo, é parte do direito privado, que, embora tenha, assim, regulação dos seus institutos pelo Estado, está intimamente ligado à relação entre as pessoas, não traz uma relação direta com o Estado. A relação que está sendo regulada pela lei no direito das famílias são relação entre pessoas. Então, por isso, o ramo do direito privado. E é isso. Essa foi a monitoria de hoje. Trouxe aqui uma revisão dos principais tópicos introdutórios do direito das famílias. Eventualmente, qualquer dúvida,
pode me mandar mensagem. Estou sempre aberto a dúvidas e disponível para saná-las. Os materiais estão disponíveis também. E estou aí para ajudar, tanto o direito das famílias, que é em especial a matéria que eu leciono, a monitoria, mas também outras matérias. Se precisar de resumo, se precisar de alguma dúvida, é só mandar mensagem que eu estou disponível. Obrigado e até a monitoria que vem.